inspiro muito na parte da musical, mais no folclore cabo-verdiano, em músicas antigas ou em contos, essa parte dessa tradição. Da parte do Barreiro, acho que capaz de ser mais pela estética. O Barreiro sempre foi uma cidade muito operária, não é? Por causa da indústria, havia lá uma grande presença da indústria. Depois, ao longo do tempo, essas fábricas foram desaparecendo, mas continuou o sentimento. E eu acho que a minha estética, se calhar, é uma mistura das duas, por isso que eu não tenho assim um trabalho muito colorido, ou sempre cores assim muito secas, né? Um bocadinho não tão vivas, e acho que daí que vêm os dois lados das minhas obras. Desde a escola sempre gostei muito de desenhar e fazia muitos trabalhos. Às vezes mesmo amigos meus pediam para decorar cadernos deles, eu fazia. Depois, mais à frente, se calhar capaz de ter sido com street art, em 98, mais ou menos 97, houve um artista que fazia graffiti, que teve assim muito sucesso, chamado Coleman. E foi a partir daí que eu tive contato com a street art, com a pintura mais. Antes só fazia desenhos, coisas da escola, mas com a pintura mesmo, começar a pintar e para outras pessoas verem, se calhar foi a partir daí, em 98, com o graffiti. Eu morava na Cidade de Sol, ele era de um bairro ao lado que era o Val do Moreira, e eu lembro de eu ter ido lá pequeno ver, eles tinham feito um festival de graffiti e ter visto, foi a primeira vez que eu vi assim, pinturas gigantes, retratos, eles faziam muitos retratos, e foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com arte assim em grande escala e de querer fazer coisas na parede e desenhar, depois desenhar e fazer coisas na parede. Entre essas duas vertentes, depois foi começando a inverter mais já por outros estilos, mais por pintar mesmo em tela, mas acho que foi a partir daí que começou. Sim, eu vejo a pintura, o que eu faço, mais ou menos pode ser como uma performance, porque apesar de eu usar sempre a mesma imagem, é uma experiência que eu estou a fazer em cada imagem, né? Eu, às vezes, o que eu faço é, primeiro pinto o papel, depois faço serigrafia e distorço com água e com outras coisas, depois uso tinta e depois, às vezes, vejo alguma coisa que eu gosto, guardo essa coisa que eu gosto e vou começar a aplicar em outras, e a partir daí quase que me sai quase que se imaginarmos como um rio, cria ali mais um pequeno rio ao lado, que eu experimento uma coisa, depois volto atrás e experimento outra. Então é mais como uma performance. Na parte de mais técnica, assim, falando, eu uso a serigrafia eu uso o quadro de serigrafia como se fosse um pincel, eu pinto a imagem. A primeira vez que o meu trabalho começou a ficar mais sério assim para a galeria, fui convidado para fazer integrar uma exposição coletiva em Londres, sobre o 25 de Abril. E na altura já estava um bocadinho reticente sobre o que eu iria fazer, porque não queria estar a acrescentar mais um fragmento da minha memória em toda essa questão que é o 25 de Abril e que é a memória do 25 de Abril. E procurei tentar encontrar uma coisa mais que exprimisse mesmo o que eu sentia sobre essa época. E então eu fui à procura de um mural antigo, lá está outra vez o grafite e o mural, mas neste contexto mais na luta política, não é? Foi procurar um mural antigo pré-25 de Abril, e encontrei um que já estava completamente quase em ruínas, e retirei um pedaço desse mural e preservei num quadro. E foi a partir daí que comecei a desenvolver esse gosto pela pesquisa, e eu acho que mesmo nas minhas imagens, nas serigrafias, eu tento fazer isso, que é todos os retratos que eu faço são misturas de várias imagens fictícias que eu crio, não é? Misturo todas numa imagem, num quadro de serigrafia, e vou imprimindo. E depois os temas, as coisas que eu vou retratando, às vezes eu escrevo mensagens, mas depois elas ficam tapadas por imagem, outras vezes a imagem sobressai. Então é daí que vem esse lado
mas ao mesmo tempo vou recuperar coisas antigas e ponho no meu trabalho, e outras vezes eu tenho coisas, exponho o meu trabalho e depois enterro-as sobre imagens e sobre tinta, e estou sempre a fazer porque eu estou sempre a absorver coisas que eu vejo ao meu redor. Às vezes pode ser, estou na internet e vejo uma coisa e tiro um clipe e guardo para mim, outras vezes eu gosto muito de ler, vou buscar muito a minha influência na literatura, por exemplo na Susan Sontag e outros escritores, e depois vou tirando pedaços, mas só que é um trabalho constante, estou sempre a fazer coleção de pedaços de informações e depois vão todas a emergir numa pintura, às vezes, ou às vezes tiro, ou às vezes ponho, é isso. Foi mais ou menos nesse período que eu comecei a desenvolver esse gosto pela pesquisa, né? E eles vieram cá a Portugal e eu estive muito a conversa com eles e eles depois convidaram-me para fazer parte desse movimento e sim, foi interessante porque mesmo as coisas que ligámos, por algum motivo, nós ficámos muito amigos. Eles falavam muito que Nova Iorque, eles têm um bairro que tem mais de 30 etnias diferentes e tem uma mistura muito grande de muitas culturas. E eu sempre achei isso também na minha pintura, também, que é sempre uma mistura muito grande de vários pedaços de informações que eu junto numa só pintura. E foi interessante e não chegámos a colaborar mesmo a sério em algo físico, mas eu lembro que fiz parte do documentário deles que eles estavam a fazer cá em Portugal e entretanto depois um deles também é escritor e eu sou um personagem numa história de um livro que ele escreveu. E não tivemos a sorte de integrar mesmo num projeto que eu pudesse explorar tudo, mas mesmo quando eles estavam cá, nós fizemos uma performance, uma instalação numa rua, criamos um póster gigante e nós até fizemos assim uma espécie de uma Guernica assim mais moderna com outros elementos e sim, e sempre foi um coletivo muito aberto a experiências. Eu estou sempre a fazer coisas novas. Hoje em dia, por causa da internet, tudo está muito assim embaralhado, não é? Mas existe muita influência do que se produz nos Estados Unidos, especialmente, por exemplo, não foi uma grande influência para mim, mas foi uma grande influência para mais tarde no movimento num estilo de arte que eu fazia, que era o street art, né? Que era, por exemplo, o Obey, o Shepherd, que ele faz aqueles posters do Obey Giant. E artistas como ele tiveram muita influência no que veio street art. Depois apareceram outros e mesmo na Europa também havia muitos artistas que eu já não revia mais. Mas acho que hoje em dia faz parte, a influência do tudo que nós consumimos vai ser quase sempre dos Estados Unidos, não é? Cá em Portugal e também na Europa. Por isso acho que acaba sempre por ter um peso significante, mesmo que a gente não perca não preste muita atenção, tem sempre influencia muita gente. Talvez, se calhar, esta última peça que eu fiz, que está no MAT, a Despedida, porque já foi uma peça que eu consegui envolver outros meios de suporte, não só a pintura, mas também o vídeo e a música. Eu acho que se calhar esse é que é capaz de ser, não só por ter sido o último, mas acho que é capaz de ser o mais assim, que tive mais gosto em explorar, porque foi mesmo isso, porque estive envolvido na parte da música, na parte do vídeo também, e isso ajudou a complementar tudo que eu queria exprimir nas telas. Sim, foi interessante, era uma coisa que eu já queria ter explorado há mais tempo, nunca tive, porque eu não sei tocar instrumento nenhum, mas depois eu conheci algumas pessoas, conheci por exemplo a Marika Cefa, ela é pianista que fez a parte musical da minha peça que está agora no MAT, e o que ela faz era o que eu gostaria de fazer se eu soubesse tocar, não é? O estilo dela e a maneira como ela trabalha, eu acho que é quase uma réplica muito parecida com
que eu, como eu trabalho os meus quadros de serigrafia, ela trabalha também assim o piano. Ela abre o piano e às vezes vai mesmo tocar nas cordas e usa objetos para fazer criações nas cordas. E eu acho que eu tento também reproduzir um bocado isso na minha pintura, que é com a música também, com a música, com a imagem. Trabalho a imagem, trabalho os quadros e depois vou intervir sobre as imagens para criar, às vezes altero mesmo os quadros para que eles não imprimam tão bem, para dar mais textura. E acho que é isso. Para mim, acho que foi espetacular trabalhar com ela. E temos mais coisas também para trabalhar em conjunto, agora no futuro. Por isso, acho que foi uma experiência muito boa. Mais importante para os galeristas, né? Porque já é uma forma mais de se expor ao público. Eu como artista, eu só vejo arte, né? Só vejo o que as pessoas produzem e se tem algum valor sentimental para mim ou se me inspira para alguma coisa. Mas eu acho que isso, se calhar, já é uma coisa mais importante para os galeristas e também se calhar para o público. Mas para mim como artista, acho que não é uma coisa que eu penso muito. Posso explorar e posso pensar nisso, mas não vai alterar em nada, porque eu, por exemplo, é a mesma coisa que as pessoas, se calhar quando pensam nas categorias, se és impressionista, se és expressionista, etc., eles quando os artistas, ou o cubismo, ou o futurismo, eles quando fazem, o futurismo se calhar não, mas eles quando fazem, eles não estão muito a pensar o que é que eles vão fazer, só fazem o que sentem e depois as pessoas é que põem nas categorias que querem. Estou a trabalhar, vou começar agora a trabalhar numa peça, uma instalação para ser apresentada no Festival Iminente. Uma peça que eu vou fazer com um bairro aqui de Lisboa, o bairro chama-se PER 11, e vamos trabalhar muito essa questão de comunidade e de identidade de comunidade. É uma das coisas que eles, por acaso, têm, porque o bairro deles não tem o mesmo nome específico, é PER 11. E vamos trabalhar esse lado e trabalhar com a comunidade e basicamente a ideia é tentar recriar o bairro no festival para que as pessoas possam conhecer, também conhecer as caras, conhecer um pouco das pessoas que lá vivem. Pode ser no meu site, fidelevra.com, ou no meu Instagram também, é fácil. Eu gosto de trabalhar com a Movarte. Não sei se temos marcado alguma exposição cá em Portugal este ano, mas já temos algumas coisas aí que estamos a trabalhar para o final do ano.